Oi, gente! Vamos continuar nossos estudos? Bora falar sobre prismas? Você sabe que tipo de sólido é esse? De uma forma bem resumida, prisma é um poliedro que vai ter o teto igual à base. Como assim, Amelice? O polígono que vai estar na parte de cima, no nosso teto, terá o mesmo formato do polígono que tiver embaixo, na nossa base. Eles serão figuras semelhantes. Além do teto e da base serem polígonos semelhantes, eles também precisarão estar em planos paralelos. O plano que contém o nosso teto tem que ser paralelo ao plano que contém a base do nosso poliedro. Outro detalhe super importante é que as faces laterais são paralelogramos. O que é um paralelogramo, Melisse? É uma figura em que os lados opostos são paralelos. Então, quando a gente pensa no retângulo, por exemplo, ele é um paralelogramo, porque os pares de lados opostos são paralelos. Ok, então vamos recapitular. Prisma é um tipo de poliedro que tem o teto igual à base, o teto e a base são paralelos e, além de tudo isso, tem faces laterais formadas por paralelogramos. Vamos pensar aqui em alguns exemplos concretos para você compreender direitinho o que são prismas. Olha, esse aqui é o que nós chamamos de prisma triangular. Por que ele é um prisma? Perceba que o nosso teto e a nossa base têm o mesmo formato, são triângulos semelhantes. Além disso, o teto e a base são paralelos e quando eu observo as nossas faces laterais, elas são formadas por paralelogramos. Esse prisma é chamado de triangular porque o polígono da base é que determina o nome. Então, como a gente tem um triângulo, prisma triangular. Outro que a gente vai avaliar aqui é o nosso prisma quadrangular. Uma caixinha de fósforo tem esse formato. Perceba que tanto o topo quanto a base têm o mesmo formato, são planos paralelos e as nossas faces laterais são paralelogramos. Vamos ver um outro? O nosso prisma pentagonal. Por que é chamado de prisma pentagonal? Porque quando eu observo o prisma que está na base, ele tem 5 ladinhos, é um pentágono. Perceba que base e teto têm o mesmo formato, são paralelos e todas as nossas faces laterais são paralelogramos. Para a gente finalizar essa etapa, trouxe para você o prisma hexagonal. Olha que fofo! Ele é hexagonal porque o polígono que está na base é uma figura de 6 lados, um hexágono. Isso dá nome, então, ao nosso prisma, faces laterais paralelogramos, teto e base semelhantes, paralelos. Então, a gente tem todas as condições para termos os nossos prismas. Agora, eu quero um desafio para você. Observa essa imagem aqui. Você acha que isso é ou não um prisma? Um segundinho, já tem a sua resposta? Se você disse que não, você está de parabéns. Embora a gente tenha aqui o teto e a base semelhantes e paralelos, as nossas faces laterais são arredondadas, curvas, não são paralelogramos. Então, isso aqui não é prisma. Aliás, não é nem poliedro, isso é um corpo redondo, assunto que nós trabalhamos na aula número 1 dessa série. Bora continuar, então? Além de classificar em relação ao polígono que está na base, a gente também pode classificar os nossos prismas com relação à inclinação das arestas laterais. Quando a aresta lateral forma com a aresta da base um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, a gente tem um prisma reto. Quando a aresta da lateral forma com a aresta da base um ângulo diferente de 90, como nesse caso aqui, olha, a gente tem um ângulo de medida 104,04 graus. Nesse caso, o prisma é chamado de oblíquo. Quando a gente observa, parece que ele está tortinho, que ele está inclinado. Então, esse é o prisma oblíquo. O reto é todo aquele em que a aresta lateral forma com a aresta da base um ângulo de 90. Fechou? Bora então continuar a nossa aula. Vamos aprender a calcular o volume dos prismas. O volume de um prisma pode ser obtido fazendo a área da base vezes a altura. Como eu disse para você, os prismas recebem nome de acordo com o polígono que está na base. Então, tem prisma triangular, quadrangular, pentagonal. Para você calcular o volume, você vai ter que ver a figura que está na base, calcular a área dessa figura da base e depois multiplicar pela altura.
A gente vai focar num tipo de prisma especial que é muito cobrado no Enem, nos concursos, que é o paralelepípedo. É o nosso prisma quadrangular. Esse tipo de prisma, ele tem 3 dimensões. Ele tem aqui na base, olha, o comprimento e a largura, e ele ainda tem a dimensão altura. São 3 medidas. Aqui eu estou chamando o comprimento de A, a largura de medida B e a altura de medida C. Como a gente já viu, para eu calcular o volume dos prismas, a gente faz a área da base. Como a base é um retângulo, eu vou multiplicar essa medida por essa. Então, aqui eu multiplicaria o A pelo B. E depois a gente multiplica pela altura, que aqui está sendo representada pela letra C. De uma forma bem simples, o volume de um paralelepípedo é o produto entre as 3 dimensões. Pega os 3 valores aí, multiplica, está tudo certo. Vamos para um exemplo concreto? Determine o volume do sólido a seguir. Então, a gente tem aqui um poliedro que está com um formato de paralelepípedo. Eu conheço as 3 dimensões, comprimento, largura e altura, vou desenvolver o volume, multiplicando essas 3 medidas. Então, eu peguei 2,5 metros vezes meio metro vezes 1,3 metros. Melissa, eu tenho que colocar esse m de metro ou eu poderia colocar só os valores numéricos? Poderia sim. Você poderia colocar só o 2,5 vezes 0,5 vezes 1,3. Por que eu fiz questão de trazer? Porque grande parte dos alunos calcula o produto, mas esquece da unidade. Por que quando a gente trabalha com volume de prismas, a nossa unidade fica com o expoente 3? Por que é metro cúbico? Porque eu multipliquei 3 medidas. Metro vezes metro é metro cúbico, tá bom? Então, não esqueça a unidade. Você não precisa colocar aqui. Mas quando você chegar ao seu resultado final, lembra que a unidade estará elevada ao cubo, porque nós multiplicamos 3 dimensões. Combinadíssimo? Bora então para o nosso último assunto da aula de hoje, que é sobre diagonal. O que seria isso? Diagonal de um paralelepípedo é todo o segmento que terá extremidades nos vértices, nos cantinhos aí do meu paralelepípedo. Acontece que esses vértices não podem pertencer à mesma face. Então, aqui na imagem, olha, eu tracei uma das diagonais dessa figura. Perceba que eu tenho como extremos desse segmento esse vértice que está nesse plano aqui e o outro vértice está nesse outro plano. Diferente desse segmento aqui, olha, vem para você entender bem a diferença. Isso aqui é diagonal da face, mas não é diagonal do meu paralelepípedo. Por quê? Eu estou unindo 2 pontinhos, 2 vértices que estão na mesma face. Quando a gente traça a diagonal de um paralelepípedo, esse segmento vai unir um vértice ao outro, mas vai passar por dentro, ele vai traçar aí um caminho dentro do seu sólido que não vai ficar contido na face. Então, olha aqui, se eu traço, por exemplo, esse outro segmento aqui, olha, ele está todo contido na base. Então, é diagonal da face da base, mas não é diagonal do paralelepípedo. É muito importante que você compreenda isso. Diagonal de um paralelepípedo é um segmento que vai ter como extremos os vértices, mas esses vértices não estão na mesma face. Essa diagonal do paralelepípedo vai passar por dentro dele, combinado? Ok, sabendo disso, vou te contar que a diagonal pode ser obtida calculando a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. O que seria isso, Melissa? Esse A, esse B e esse C? Nada mais são do que as medidas que nós temos aqui da nossa caixinha. As dimensões de comprimento, largura e altura. Tá, Melissa, mas que fórmula louca, como é que chegaram até isso do nada? Claro que não, você já sabe que a matemática é a coisa mais linda desse universo. Então, tem uma explicação. Vou te mostrar. Aqui na base dessa caixinha, eu tracei a diagonal. Perceba que essa diagonal que eu estou representando aqui pela letra D minúsculo não é a diagonal do meu paralelepípedo, tá bom? Porque ela está toda contida numa mesma face. Essa diagonal é só da base. Ok. Eu posso, nesse triângulo aqui da base, aplicar o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa
Então, d ao quadrado é igual à soma entre o quadrado dos catetos. A ao quadrado mais b ao quadrado. Ok. Mas, como a gente já viu que isso aqui não é a diagonal do paralelepípedo, porque ela ficou toda contida no mesmo lado, né? Ela está em cima de uma face, eu tracei agora aqui o que eu estou chamando de D maiúsculo, a diagonal do meu paralelepípedo. Perceba que ela passa toda por dentro da minha caixinha. Ok, vou aplicar o teorema de Pitágoras de novo. Quadrado da hipotenusa, nesse triângulo vermelhinho aqui a hipotenusa é o D maiúsculo, então quadrado da hipotenusa é igual à soma entre o quadrado dos catetos. Então um cateto é C, vou elevar ao quadrado, o outro cateto é D, que eu vou elevar ao quadrado. Ok, mas eu não consigo desenvolver, estou com 3 incógnitas, tudo certo, mas lembra que lá na primeira etapa eu descobri que o D ao quadrado equivale a A ao quadrado mais B ao quadrado? Então, eu vou substituir isso aqui, olha, ao invés de D ao quadrado, eu vou colocar A ao quadrado mais B ao quadrado. Vou dar uma organizada aqui, vou colocar o A ao quadrado, o B e o C, só em ordem, né, alfabética. O contrário de elevar ao quadrado é extrair a raiz. Daí a gente conclui que a diagonal do nosso paralelepípedo pode ser calculada, então, utilizando dessa forma. Tudo certo, Melissa, eu vou ter que memorizar a dedução dessa forma? Claro que não, eu só trouxe para você ver a beleza do negócio. Mas o que você vai precisar é conhecer as dimensões e elevar cada uma ao quadrado, somar e por fim tirar a raiz. Parece difícil? Não é nada, vou te dar o caminho do sucesso. Olha aqui comigo. Determine a medida da diagonal do sólido a seguir. Nós temos um paralelepípedo, conheça as 3 dimensões. Como é que eu calculo a diagonal? Diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Bora substituir? O nosso A, 4. Então, 4 ao quadrado. Essa outra dimensão, 3. 3 ao quadrado. A altura, raiz de 2. Então, raiz de 2 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 elevado ao quadrado, expoente igual ao índice, a gente pode cortar. Então, fica 2. Raiz quadrada de 27 é exata? Não. Se fosse exata, era só extrair e terminou. Como a raiz de 27 não é exata, o que você vai fazer? Simplificar o seu radical. 27 fatorado é 3 ao quadrado vezes 3. Quem tem expoente igual ao índice, corta e joga para fora. 3 raiz de 3. Essa é a diagonal do nosso sólido em questão. Pessoal, eu espero que tenha te ajudado e que você continue perseverante com seus estudos. Grande abraço!